Ouvintes da Palavra de Deus, seguidores, eu saúdo com a santa paz de Deus. Senti de gravar esse vídeo aqui, creio eu que é uma forma assim de esclarecimento, assim, uma forma de despertamento, né? Pode ser que eu esteja enganado acerca do que eu vou falar, né? Porém, se alguém que ouvir, assistir esse vídeo, tiver um esclarecimento assim acerca do que eu enxerguei, eu peço que passa para mim, né? Passa para mim porque eu entendo que a Bíblia ela é tipo um enigma, né? A Bíblia ela é para mim assim, no meu entender, é um mapa, né? Um mapa de um tesouro, né? Porque a Bíblia fala que a Nova Jerusalém é uma cidade de ouro, né? Pedras preciosas, jaspe, safira, né? Onde lá só vai entrar os limpos de mão e puros de coração. O povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Um povo zeloso especial de boas obras, né? Então, a gente vai achando coisas na palavra e eu sinto de estar passando. Porém, se alguém também tem coisas aí que entende assim, melhor do que eu sinto de passar, se você sentir de passar para mim também, eu quero estar pegando para poder estar, né? Unindo aí os quebra-cabeça, para ele estar se aperfeiçoando na palavra e se enquadrando e caminhando rumo à vida eterna, né? Louvado seja Deus. Então o que eu sinto de passar para vocês é assim, ó. Tava examinando aqui a escritura, né? E eu li ali no livro de Malaquias, no capítulo 3, verso 16, acerca do memorial, né? Que ali está escrito que há um memorial escrito diante de Deus e do homem, né? Para aqueles que temem ao Senhor e para aqueles que se lembram do seu nome, né? E continuando a leitura, mais para frente eu vi no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, verso 6, se eu não estiver enganado, está escrito que nós seremos as testemunhas do Senhor, né? Alguém perguntou, né? Alguém fez uma pergunta para o Senhor falou assim: não vos pertence a saber o tempo, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas vós sereis minhas testemunhas, né? Então nós seremos as testemunhas. Então, além do memorial, está escrito sobre o memorial, a Bíblia fala sobre o memorial, ainda fala das testemunhas. Então eu entendo o que? O memorial é a nossa trajetória sendo escrita na mão de Deus, né? Porque a Bíblia fala que até as nossas palavras, né, serão pesadas na balança, né? Então eu creio assim que a nossa trajetória, nossas obras, nossas condutas, tudo está sendo escrito na mão de Deus, né? Tudo está sendo escrito. Então tem lá outra parte que é as testemunhas, né? Mas o que eu quero dizer sobre esse assunto, como eu já passei em outros vídeos, não sei se vocês já viram, né? Gravei aí um ou dois vídeos aí, que falava a respeito de esclarecimento, né? Esclarecimento da palavra, né? Bendito é o nome do Senhor. Então o que acontece? Já fui de outras igrejas, né? Eu mencionei nesse vídeo, hoje eu sirvo a Deus na fé da congregação que está no Brasil. Então a gente observa, eu fico observando, igreja, eu fico observando, porque tem muitas pessoas que falam assim, a placa de igreja não salva, né? A congregação não vai salvar, né? Quem vai salvar é Jesus Cristo. Então o que eu queria entender? É Jesus Cristo vai salvar? Eu quero saber onde é que ele está. Por isso que eu já passei de várias igrejas e hoje eu estou na congregação. Se Jesus Cristo salva, então eu preciso saber onde ele está. Porque eu estou atrás da minha salvação, acredito que você que está ouvindo esse vídeo também está, né? Então o que eu quero passar assim, observando as igrejas, né? Tem igreja que bate na sua porta, né? Para falar que aqui vai ser o paraíso. Eu observei essa igreja. E lá, essa igreja não tem pastor, não dá dízimo também. A igreja, ela procede quase igual à congregação, só que a congregação prega o céu e essa igreja prega a terra. Fala que aqui vai ser o paraíso.
Então lá tem um ancião, tem um cooperador e assim sucessivamente. Não fui dessa igreja, mas converso com bastante pessoas desta igreja, né? Então o que acontece? Eu entendo assim, o ancião, o cooperador de jovens, eles são os pastores, né? O cooperador de jovem é responsável pela mocidade, pelas crianças. O cooperador do adulto é o responsável pela igreja. E o ancião é responsável, eu acredito assim, por todos, né? Que ele resolve as causas, né? Tem de batismo e assim sucessivamente. Então, esse grupo pastoreia a igreja. Eles estão apacentando, né? Pastoreando a igreja, né? Então, o que acontece? Numa parte da Bíblia, Jesus fala assim, ó: nenhum de vós querais ser mestre, a saber, Cristo. Vós todos sois irmãos. Né? Então fala, nenhum de vós querais ser mestre. Vós todos sois irmãos. Né? Lá atrás, no livro de Ezequiel, a Bíblia fala que Deus está contra os pastores. Né? Deus mandou para Ezequiel pregar. Eis que eu estou contra os pastores. E demandarei as minhas ovelhas da sua mão, eles deixaram de apacentar as ovelhas, não apacentaram mais a si mesmo, entenda, a eles mesmos. Livrarei as minhas ovelhas da sua mão, da sua boca, e elas não lhe servirão mais de pasto. Então o que eu quero dizer é isso, eu venho unindo essas palavras, né? Tentando entender essas, né? Parte por parte, entendeu? Parte por parte. Então o que acontece no memorial? Vou dar uma ideia assim para vocês entenderem o que eu quero dizer, onde eu quero chegar. Por exemplo, o meu nome é Zé Roberto. Vamos imaginar assim que eu seja um pastor, né? Titularizado, pastor Roberto, né? E eu trato a igreja com o maior carinho, né? Trato a igreja com um grande afeto. A igreja tem o maior carinho por mim, né? A igreja vem comigo, né? Então a igreja fica me propagando. O pastor Roberto é uma bênção, o pastor Roberto orou, pastor Roberto, pastor Roberto. E o memorial vai escrevendo. Pastor Roberto, pastor Roberto, pastor Roberto. Aí de repente vai ter uma festividade. Aí sai lá, de repente, um carro de propaganda. Grande festividade na igreja tal, que aprende o pastor Roberto, todo mundo fica contente, porque as pessoas têm uma comunhão assim, né? E propaga. Tá lá. Aí o que acontece? Chegou o tempo de eu ir embora da terra. Como todo mundo tem que ir embora, aí eu fui embora. E as pessoas ficaram tristes, porque as pessoas têm aquele carinho, aquele afeto pela minha pessoa, por eu saber apacentar, né? Então eu já fui embora, não estou mais na terra. As pessoas comentam ainda, poxa vida, o pastor Roberto era uma benção. Deus levou o pastor Roberto, o pastor Roberto, o pastor Roberto. Eu não estou mais na terra. E o memorial ainda está escrevendo sobre a minha pessoa, porque eu era o pastor. Todo mundo me conheceu como pastor. Então todo mundo falou, pastor Roberto é uma benção, pastor Roberto. Eu já não estou mais aqui, mas o memorial ainda está escrevendo. Né? O memorial está escrevendo. Tudo bem. E quando chegar naquele dia que nós temos que se apresentar perante Deus, né? Aí vai lá o pastor Roberto, porque igreja, ouvintes da palavra de Deus é assim, quero explicar para vocês. Se vocês tiverem uma explicação melhor, por favor, passe para mim, que eu preciso entender a Bíblia. Nós temos que entender a Bíblia, temos que entender a caminhada, temos que entender o Evangelho, temos que entender, porque muitas das vezes as pessoas falam assim, placa de igreja não salva. E a Bíblia fala assim que há só um evangelho. Então, onde está esse evangelho? Está em várias igrejas. Se a igreja é o corpo e Cristo é a cabeça, não pode estar a cabeça num corpo dividido. Então, né? Tem uma igreja que está aí. Eu, na minha concepção, eu creio que a congregação aqui no Brasil ela está mais próxima do evangelho, né? Mas de repente, pode ser que não. De repente alguém conhece melhor que eu, pode me dar o esclarecimento, entendeu? Porque da mesma forma que você fala que placa de igreja não salva, eu também não estou atrás de placa de igreja. Estou atrás da salvação da minha alma. Mas eu preciso saber qual é a igreja que está realmente aí enquadrada no evangelho. Não é verdade? Aí eu fui embora e todo mundo ficou propagando. E quando chegou naquele dia, eu acordei. Eu não vou acordar, irmão. Não vou. Eu já vi aí pastores falar assim, hoje eu sou pastor, mas tenho o sumo pastor Jesus Cristo, naquele dia, né, todo mundo será ovelha. Peraí, se eu morrer pastor, eu vou acordar pastor. Não tem como eu ser ovelha, porque o memorial me escreveu, ainda tem as testemunhas. Então eu vou acordar pastor,
Porque eu fui embora e o memorial continuou me escrevendo, eu vou acordar. Porque se eu morri pastor, não tem como eu acordar ovelha. Correto? Não tem como eu acordar ovelha, então eu vou acordar pastor. Aí no livro de João 10, a palavra fala assim, ó. Tem ovelhas, tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Convém a mim agregar elas. Elas ouvirão a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Não é verdade? Então, entrando no assunto de observação assim de igreja por igreja, que nem essa igreja bate na porta, lá não tem pastor, lá é o ancião, a congregação também desta forma, né? Então o que acontece, igreja? Se você ir assistir um culto na congregação, você vai chegar lá bem cedo e vai ficar observando. Se você não conhecer ninguém, você não vai saber quem é o ancião, você não vai saber quem é o cooperador. Mesmo que você ficar observando as conversas ali, porque todos os fiéis vão se encontrar, passar pelo ancião, a paz de Deus, irmão, paz de Deus, irmão, paz de Deus, irmão, né? É diferente. Ô pastor, paz Senhor, ô pastor, paz Senhor, é diferente. Paz de Deus, irmão. O memorial está escrevendo, irmão, paz de Deus, irmão, paz de Deus, irmão. Você só vai saber que ele apacenta quando ele subir para atender o culto. Correto? Então é diferente, ele é o irmão. Sabemos que ele é o responsável da igreja, foi orado ali para ser o ancião, para ser o cooperador e assim sucessivamente. Mas todos continuam tratando ele como irmão. Que nem o Senhor falou, nenhum de vós querai ser mestre, saber Cristo, vós sois irmãos. Né? Agora, o memorial vai escrevendo ele irmão. Ô irmão, ô irmão, ô irmão, paz de Deus, irmão, paz de Deus, irmão. Ele é um ancião, mas a igreja está chamando de irmão, paz de Deus, irmão. Né? Agora eu sou o pastor. Ô pastor, paz senhor pastor, paz senhor pastor, 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 pastor. O ancião vai acordar irmão e o pastor vai acordar pastor. Correto? E haverá um só rebanho, um só pastor. E para onde vai o pastor, irmão? A igreja. Para onde eu vou? Vamos supor, morri pastor, vou acordar pastor. Vou para onde com a igreja diante dessa palavra? Que só haverá um só rebanho, um só pastor. Aí, igreja, vou despertar, como muitos vão despertar. Eu vou querer me explicar. Porque ninguém vai querer ficar pro lado de fora naquele dia, igreja. Vai ser um dia terrível. A palavra de Deus diz assim que haverá aquele dia será um dia que haverá pranto, choro e ranger de dente, né? Então eu vou querer me explicar, não vou querer ficar pro lado de fora, né? Aí eu vou falar, mas Senhor, em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei. Qual é a palavra que eu vou ouvir, igreja? Não vos conheço. Não vos conheço. Mas alguém pode falar, não, isso aí não tem nada a ver. Não, mas o pastor é o responsável. Não, isso não. Igreja, por isso que eu, na minha concepção, por favor, entenda, não me estranhe. Na minha concepção, no livro de Ezequiel fala que Deus está contra os pastores. Né? No livro de Ezequiel fala que Deus está contra os pastores. Se você ler o livro de João 10, Evangelho segundo São João, capítulo 10, primeiro versículo e segundo fala, na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Algumas bíblias falam curral, algumas bíblias falam aprisco, né? Então fala, primeiro e segundo, aquele que não entra pela porta, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. No verso 7 e 8, eu vou abreviar para não estender muito, o verso 7 e 8 fala assim, tornou Jesus a dizer-lhe, em verdade vos digo que eu sou a porta. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteador, mas as ovelhas não os ouviram. Né? Então o que acontece? Jesus falou assim, aquele que entra pela porta é o pastor. Quem sobe por outra parte é o ladrão. Depois ele falou, lá no verso 7, eu sou a porta. Depois no verso 8 ele falou, todos quantos vieram de mim são ladrão e salteador. Ainda falou, mas as ovelhas não os ouviram. Né? Então, o que acontece? Se você ir no livro de Mateus, primeiro capítulo fala genealogia, Jesus Cristo, depois fala o nascimento. Então ali nasceu a porta. Ali nasceu a porta. Né? Lá em Malaquias é antes, porque lá em Malaquias Jesus ele era o verbo. E o verbo estava com Deus. Então o Senhor não tinha se manifestado na terra ainda. O verbo não tinha se feito carne ainda. Então quando Jesus falou assim, aquele que não entra pela porta, mas sobe por outra parte, é ladrão salteador.
Quem entra pela porta é o pastor. Né? Depois ele falou, eu sou a porta, todos quantos vier antes. Então veja bem, igreja, eu pego um panfletinho, Jesus te ama. Jesus te ama. Tô vindo pela porta, Jesus te ama. Quando chega lá na igreja, aí a igreja me leva por outra parte. Qual outra parte? Livro de Malaquias 3:10. Trazei todo o dízimo à casa do tesouro. Lá é outra parte. É outra parte, igreja. Então a igreja está vindo pela porta, mas quando chega lá, sobe por outra parte. Né? Outra parte. Jesus falou assim, eu sou a porta. Aqueles que não vêm, sobe por outra parte, é ladrão salteador. Aquele que não entra pela porta, mas só por outra parte, é ladrão salteador. Quem entra pela porta é o pastor. Né? Então, é isso, igreja. É isso. Se você analisar... Ah, mas lá no livro de Ezequiel está escrito assim, profecia contra os pastores infiéis. Mas como eu vou saber que o pastor é infiel? Fazendo uma... Né? Tem pastor que ele não é que ele é... É tipo assim... ele está ali, mas ele não sabe dessa ideia. Muita gente não sabe disso. Entendeu? Muita gente não sabe. Já fiz pergunta, mas como é que eu vou saber que o pastor é infiel? Ah, naquele dia não. Naquele dia encerrou, né? Naquele dia encerrou, entendeu? Então o que acontece? O pastor se torna infiel por quê? Porque ele vem pela porta, né? Cristo é a porta. Quando chega dentro da igreja lá, leva a pessoa por outra parte. Ah, mas lá na minha igreja eu não sou obrigado a dar dízimo, o pastor não obriga a dar dízimo. Mas se ler o que está escrito lá no livro, fala assim, na verdade, no livro de Malaquias fala assim, ó, aquele trazer o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Né? Uma parte fala assim, ó, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis em que te roubamos? No dízimos e nas ofertas. Então o que acontece? Com maldição sois amaldiçoados vós toda a nação, trazei o dízimo. Então a pessoa que não entende, ela vai ler aquilo lá e vai, pera, eu estou roubando Deus. Ela se torna assim na mente dela obrigada a dar o dízimo. Né? Ela se torna. Então aquela palavra que Jesus cumpriu da lei, passou nós para a graça, espiritualizando, o homem vem materializando. Né? Tá lá ainda, uma parte que o Senhor já encerrou aquilo, o Senhor já cumpriu. Né? Então por isso que Deus fala assim, no meu entender, que está contra os pastores. Né? Então, igreja, eu senti de gravar esse vídeo aí, passar aí para a igreja. Tem muitas pessoas que servem a Deus aí, pastores, pessoas fiéis a Deus. Tem pessoas fiéis, porque Jesus falou, tem ovelhas que não são deste aprisco, convém a me agregar elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Então eu entendo assim que o que eu estou sentindo da minha parte, assim, da parte de Deus, de passar para vocês, é um esclarecimento acerca desse assunto. Né? Porque de repente alguém pode olhar e falar, pô, não tinha pensado nisso. Ou pode achar interessante, ou pode ter um outro tipo de entendimento. Mas se você tiver um outro entendimento, eu estou pronto para ouvir, porque eu quero aprender. Tá? Eu quero aprender, eu estou passando isso aí de repente até para tirar dúvida, ou, né? Coisas assim, vocês estão entendendo? Então é isso, igreja. O Senhor dá a graça de passar essa parte para vocês. Né? Não estranhe, mas procure entender. Se você quiser fazer um comentário acerca desse assunto, ou até me esclarecer, de repente eu estou falando uma coisa que eu não entendi, é um entendimento diferente, eu estou entendendo diferente, né? Cada um entende uma parte, mas é bom buscar de Deus quanto mais melhor procurar entender, é melhor para a gente, né? Porque a Bíblia fala assim, o meu povo só fala entendimento. E outra parte, examinar as escrituras, e cuideis que nela está a vida eterna, não é verdade? Então é desta forma aí que eu senti de passar para vocês. Se eu não soube me expressar, vocês me perdoam aí, tá bom? E fiquem todos com a paz de Deus.